Há 14 mil anos, na imensidão da tundra siberiana, um jovem lobo encontrou uma carcaça. Era uma visão colossal, um monte de carne e osso coberto por uma espessa pelagem ruiva, com um chifre imponente, com mais de 1 metro de comprimento, a projetar-se do seu focinho. Faminto, o lobo arrancou um pedaço de carne e engoliu-o. Pouco depois, morreu, o seu corpo entregue ao frio implacável. Congelou, e assim permaneceu, sepultado no permafrost, até ao ano de 2020. Quando os cientistas examinaram o estômago perfeitamente preservado do lobo, encontraram o seu último repasto, um pedaço de carne de um dos últimos rinocerontes lanudos da Terra. Isto não é ficção, é uma relíquia tangível, um fragmento de uma criatura que pesava tanto quanto 2 automóveis, que usava no focinho uma arma mais comprida que um taco de beisebol e que caminhou ao lado dos nossos antepassados. Os vossos trisavós, numa linhagem que se estende por centenas de gerações, viram estas bestas com os seus próprios olhos. Pintaram a sua imagem nas paredes das cavernas. Talvez até as tenham caçado. Este era o tanque da Idade do Gelo, uma maravilha da evolução. Mas como sobreviveu a geadas de 40 graus, razão desapareceu em poucas centenas de anos, após uma existência bem-sucedida de 3,5 milhões de anos. O seu nome científico, Coelodonta antiquitatis, soa como um feitiço de um livro antigo. Na verdade, é uma combinação de grego e latim. Coelodonta significa dente oco, uma referência aos seus molares únicos, com cavidades profundas que não existem nos rinocerontes modernos. Antiquitatis significa simplesmente da antiguidade. O dente oco da antiguidade. Um nome poético para uma força da natureza de 2 toneladas. As primeiras descrições científicas surgiram em 1769. O naturalista Peter Simon Pallas, durante uma expedição por terras selvagens, encontrou um crânio e 2 chifres a emergir do solo gelado da Sibéria. Imagine a sua surpresa. No século XVIII, deparar-se com os restos de uma criatura que nenhum homem vivo alguma vez tinha visto. Mas a sua gênese não se encontra nas planícies da Sibéria. A sua história começou no lugar mais inesperado, o Tibete. Há 3,7 milhões de anos, no frio planalto tibetano, evoluiu o seu antecessor, o Coelodonta tibetana. Ele já estava adaptado ao frio, já possuía uma espessa pelagem. Enquanto o resto do planeta era relativamente quente, as montanhas do Tibete funcionavam como um laboratório natural de frio. Ali, estes rinocerontes tornaram-se mestres da sobrevivência em baixas temperaturas, muito antes de a Idade do Gelo cobrir a Eurásia. Quando o clima global mudou e os glaciares avançaram para sul, estes campeões do frio desceram das suas fortalezas montanhosas. Espalharam-se por toda a Eurásia setentrional, desde a Península Ibérica até a Coreia, da Escócia à China. Foi a sua era dourada. Um rinoceronte lanudo adulto atingia quase 4 metros de comprimento e 2 metros de altura nos ombros, as dimensões de um grande veículo todo-terreno. Contudo, este mestre da sobrevivência, que prosperou durante milênios no mundo do gelo, não foi derrotado pelos caçadores humanos. A sua guerra foi perdida contra um inimigo muito mais poderoso, o clima. O tanque da Idade do Gelo não foi vencido em batalha, foi simplesmente deixado para trás, um monarca de um reino que o próprio tempo derreteu sob os seus pés. O seu peso era uma declaração de domínio. Uma massa colossal de músculo e osso que variava entre 1.500 e 2.500 quilogramas. Os machos mais imponentes, monarcas da estepe gelada, podiam atingir as 3 toneladas, 3.000 quilogramas, o equivalente a 2 automóveis ou a um pequeno elefante, movendo-se sobre a tundra do Pleistoceno. Em estatura, rivalizava com o moderno rinoceronte branco, o maior dos seus parentes vivos. Mas, ao contrário da sua contraparte africana, banhada pelo sol, esta criatura estava envolta num manto forjado pela própria Idade do Gelo. Uma armadura de pelo espesso e multicamadas,
essencial para sobreviver a um mundo onde o frio era o eterno soberano. Esta pelagem era uma maravilha da engenharia biológica. Compunha-se de duas camadas distintas. Junto à pele, um subpelo denso e macio, uma lã isolante que retinha o calor corporal, criando uma barreira intransponível contra as temperaturas glaciais. Por cima, uma camada externa de pelos de guarda, longos, grossos e ásperos. Esta cobertura exterior, particularmente densa no pescoço e na cernelha, funcionava como um escudo contra o vento cortante, a neve incessante e a chuva gelada. E qual a cor deste gigante lanoso? A ciência não especula, ela sabe. Graças a múmias perfeitamente preservadas pelo permafrost, conhecemos a sua paleta de cores. Os adultos ostentavam um tom castanho avermelhado, a cor da ferrugem ou das folhas de outono, uma camuflagem perfeita para as paisagens áridas da estepe. As crias, no entanto, eram mais claras, quase louras. No ano de 2014, nas vastidões da Sibéria, uma descoberta notável deu um rosto a esta imagem. Dois caçadores, Alexander Banderov e Semyon Ivanov, encontraram a múmia de um filhote de rinoceronte num afluente do rio Semyuliak. Batizaram-no de Sasha, em honra a um dos seus descobridores. Tinha cerca de 7 meses quando pereceu, há 34 mil anos. O seu pelo, incrivelmente intacto, revelou uma tonalidade que os cientistas descreveram poeticamente como louro morango. Uma imagem pungente. Um pequeno e felpudo rinoceronte, da cor de morangos com natas, a dar os seus primeiros passos num mundo implacável. Mas a verdadeira coroa desta majestade glacial eram, sem dúvida, os seus chifres. Possuía 2. O posterior, menor, situado entre os olhos, e o anterior, uma arma formidável, projetada para a frente a partir do focinho. Este chifre principal podia atingir um comprimento assombroso de 1,5 metro. Imagine, a estatura de um ser humano adulto a emergir da face de um animal. Curvado ligeiramente para a frente e para baixo, pesava até 15 quilogramas. Recentemente, cientistas anunciaram a descoberta de um chifre recordista, com 164,7 centímetros medidos ao longo da sua curvatura exterior, quase 1,70 m. Pertenceu a uma fêmea que viveu mais de 40 anos. Como sabemos a sua idade? O chifre, tal como as nossas unhas e cabelo, é feito de queratina e cresce em camadas, como os anéis de uma árvore ancestral. Faixas claras e escuras alternam-se, cada par representando um ano de vida, um registro fiel das estações e das provações. Ao contrário dos chifres dos bovinos, não há um núcleo ósseo. É queratina pura, densamente compactada. Uma estrutura de uma força incrível, forjada a partir da mesma proteína que compõe as partes mais frágeis do nosso corpo. Para que servia uma arma tão magnífica? Tinha múltiplos propósitos. Era um meio de defesa contra predadores, embora poucos se atrevessem a desafiar um adulto. Era, acima de tudo, um instrumento para os rituais de violência entre rivais. Crânios fossilizados contam histórias silenciosas de combates brutais por território e pelo direito de acasalar. Costelas partidas e saradas, cicatrizes profundas no osso facial e chifres danificados são testemunhos da ferocidade destes duelos. Cada ranhura no chifre, cada cicatriz no osso, é uma sílaba numa epopeia esquecida, escrita na linguagem da sobrevivência. Um testamento silencioso de um mundo perdido, congelado no tempo, à espera de ser lido. Para além da defesa e do combate, existia uma terceira função, uma adaptação notável e exclusiva do rinoceronte lanudo. Ele empunhava o seu chifre como uma pá. No auge do inverno, quando a estepe se rendia a um manto branco e impenetrável, a criatura baixava a sua cabeça colossal e, com movimentos rítmicos de um lado para o outro, arava a neve. O seu objetivo era a erva seca e nutritiva, o sustento escondido sob o gelo. Para tal proeza, a sua anatomia evoluiu de forma extraordinária.
A sua divisória nasal, nos rinocerontes modernos uma estrutura cartilaginosa e flexível, ossificou-se. Transformou-se em osso maciço. Esta fusão concedia uma força suplementar ao crânio, uma integridade estrutural capaz de suportar a pressão implacável de escavar neve compactada e gelada, dia após dia. A cabeça do rinoceronte lanudo era uma obra de engenharia biológica, mais longa e pesada do que a dos seus parentes contemporâneos. O crânio podia atingir até 90 centímetros de comprimento, com uma mandíbula inferior que se estendia por 60 centímetros. Era uma construção massiva, uma âncora de osso e músculo. Para suportar esta estrutura formidável, uma poderosa protuberância muscular emergiu dos seus ombros, uma corcova imponente. Esta corcova desempenhava uma dupla função vital. Primeiro, ancorava os músculos e ligamentos titânicos necessários para suster e manobrar a cabeça pesada durante a alimentação e a escavação. Segundo, tal como a corcova de um camelo, funcionava como um reservatório de gordura, uma reserva de energia essencial para sobreviver aos invernos rigorosos e escassos em alimento. Quando a vegetação se tornava inacessível, o seu corpo consumia lentamente estas reservas preciosas. No ano de 2020, as terras geladas da Sibéria ofereceram ao mundo um vislumbre sem precedentes. Foi descoberta a múmia de um jovem rinoceronte, com uma idade estimada de 32.400 anos. Batizado de rinoceronte de Abiiski, em honra da região onde foi encontrado, o seu estado de conservação era notável. Na sua anca, a corcova estava intacta, uma massa de tecido adiposo com 13 centímetros de altura. Pela primeira vez, os cientistas puderam observar este órgão em carne e osso, confirmando o que até então eram apenas reconstruções baseadas em estruturas ósseas. Mas que mundo era este, que moldou uma criatura tão especializada? Era a chamada estepe de mamutes. Imagine uma planície infinita, não coberta por florestas, mas por um tapete de ervas, juncos e arbustos baixos. Um clima seco, gélido e fustigado pelo vento, onde as árvores eram uma raridade. No inverno, as temperaturas mergulhavam para 30 a 40 graus negativos. Os verões eram frescos e com pouca precipitação. Este era o reino do rinoceronte lanudo. Neste palco gelado, ele não estava sozinho. Partilhava o seu domínio com outros gigantes da Idade do Gelo: mamutes lanudos, veados gigantes, renas, saigas e bisontes das estepes. Os cientistas referem-se a este ecossistema como o complexo faunístico mamute-coelodonta, onde o mamute e o rinoceronte reinavam como os símbolos de uma era. A sua dieta era um reflexo direto do seu ambiente. Consumia erva, muita erva. Juncos, arbustos baixos, musgos e líquenes complementavam o seu regime. O seu lábio superior, largo e achatado como o do rinoceronte branco moderno, era perfeitamente adaptado para pastar, arrancando a vegetação diretamente do solo. A análise química dos seus chifres revelou um detalhe fascinante. A sua dieta mudava com as estações. No verão, pastava predominantemente ervas e juncos. No inverno, a sua alimentação mudava para os ramos e caules de arbustos, consudo seu chifre, um diário gravado em queratina. E agora, o mais fascinante de tudo. O rinoceronte lanudo não caminhava no mundo vazio de consciência. Ele viveu ao lado dos nossos antepassados. Há 36 mil anos, nas profundezas da gruta de Chauvet, no sul de França, um artista do Paleolítico pegou num pedaço de carvão. À luz trêmula de uma tocha, desenhou na parede da caverna 2 rinocerontes. Estão frente a frente, com os chifres apontados um ao outro num confronto iminente, talvez uma disputa por território. O artista capturou um instante de comportamento selvagem. Os desenhos são de uma precisão assombrosa. A silhueta característica, a cabeça baixa e alongada, a corcova proeminente nos ombros, tudo está lá. O animal desapareceu, varrido pelo tempo e pela mudança climática.
Mas o seu eco persiste, um fantasma de carvão na parede de uma caverna, um testamento silencioso da profunda ligação entre a humanidade e os gigantes com quem partilhamos um mundo perdido. Nas profundezas do tempo, nas paredes silenciosas das cavernas, os artistas da Idade do Gelo deixaram um testemunho gravado em ocre e carvão. Eles observavam o seu mundo com uma clareza que desafia os milênios. Entre bisontes e mamutes, uma criatura emerge com uma precisão anatômica impressionante: o rinoceronte lanudo. O seu longo chifre frontal, curvado para a frente como uma cimitarra de osso. Até a subtil faixa escura no flanco, um detalhe que alguns investigadores modernos debateram, está lá, imortalizada na rocha. A sua atenção ao pormenor era absoluta. Na caverna de Rouffignac, em França, a arte vai ainda mais longe. Um mestre ancestral desenhou uma pequena protuberância no nariz do animal, uma estrutura que provavelmente servia para aquecer o ar gelado que inspirava. São detalhes que a ciência moderna só viria a confirmar muito mais tarde, através do estudo de carcaças mumificadas, preservadas pelo permafrost siberiano. As paredes da caverna não eram apenas arte, eram manuais de biologia pré-histórica. Mas esta familiaridade levanta uma questão inevitável. Os humanos caçavam estes gigantes? A resposta é complexa. Provavelmente sim, mas de forma rara e extremamente cautelosa. Um rinoceronte lanudo adulto era uma fortaleza viva. 2 toneladas de fúria e músculo puro, uma muralha de carne e pelo, coroada por um chifre de 1 metro de comprimento. A sua visão era fraca, mas a audição e o olfato eram extraordinariamente aguçados. Ao menor sinal de ameaça, ele não hesitava, atacava. Os rinocerontes modernos podem atingir velocidades de 50 km por hora. Os seus antepassados, construídos para a sobrevivência num mundo brutal, não eram certamente mais lentos. Investigações genéticas recentes revelaram uma verdade surpreendente, que veio baralhar as nossas suposições. Os humanos modernos chegaram ao nordeste da Sibéria há cerca de 30 mil anos. Os últimos rinocerontes lanudos desapareceram há aproximadamente 14 mil anos. Isto significa 16 mil anos de coexistência. 16 milênios em que o caçador e o gigante partilharam a mesma paisagem gelada. E durante todo esse tempo, a população de rinocerontes permaneceu notavelmente estável. Não há qualquer indício genético de um declínio causado pela caça. A sua diversidade genética era elevada, comparável à dos rinocerontes africanos de hoje. Sem consanguinidade, sem sinais de uma população em colapso. Então, se não foram as lanças humanas, o que silenciou para sempre o seu pesado caminhar sobre a terra? A resposta não está na mão do homem, mas no próprio céu. O culpado foi o clima. Há cerca de 14.700 anos, o planeta sofreu uma mudança abrupta e violenta. Um período de aquecimento rápido que os cientistas chamam de interestadial de Bohlin-Allerod. Em poucas centenas de anos, as temperaturas globais dispararam. Os glaciares, que durante eras tinham esculpido o mundo, começaram a derreter a um ritmo alucinante. O nível do mar subiu 15 metros, afogando costas e alterando geografias. A estepe de mamutes, o vasto e seco pasto que se estendia por todo o hemisfério norte e que era o sustento do rinoceronte, começou a desaparecer. As planícies secas e ricas em erva transformaram-se em florestas úmidas e pântanos. A neve, antes uma crosta dura que o rinoceronte podia facilmente afastar com o seu chifre, tornou-se profunda, úmida e pesada. As ervas nutritivas de que dependia foram substituídas por arbustos e árvores, comida inadequada para um pastador tão especializado. Mas a tragédia final estava escrita no seu próprio ADN. O rinoceronte lanudo possuía uma mutação específica no gene TRPA1, um gene que regula a percepção do frio. Esta mutação tornava-o menos sensível às temperaturas glaciais. Eles, literalmente, não sentiam o frio da mesma forma que outros animais.
uma adaptação perfeita para a Idade do Gelo. Contudo, quando o clima aqueceu, esta bênção tornou-se a sua maldição. Eficientemente para arrefecer o corpo. Envoltos nos seus espessos casacos de pele, os seus corpos sobreaqueciam. A mesma armadura que os protegeu do gelo tornou-se uma prisão térmica. Os últimos rinocerontes lanudos viveram provavelmente os seus dias no nordeste da Sibéria, em grupos isolados, confinados às últimas ilhas de estepe que encolhiam, famintos, sobreaquecidos e incapazes de encontrar sustento. Um a um, eles partiram, espécie a espécie, indivíduo a indivíduo, até que o último rinoceronte deu o seu último suspiro, e o seu mundo desapareceu com ele. Recentemente, os cientistas descobriram um filhote de lobo da Idade do Gelo, perfeitamente preservado. No seu estômago, encontraram o seu último repasto, carne de rinoceronte. ADN encontrado no estômago de um predador. Um eco final de um mundo que já não existe. Um testemunho silencioso de que mesmo os gigantes podem ser desfeitos, não pela lança, mas pela inexorável mudança do próprio planeta. Nas vastas e geladas planícies da Idade do Gelo, um gigante de pelo espesso reinava supremo, o rinoceronte lanudo. Por milênios, a sua silhueta imponente foi uma presença constante na paisagem. Contudo, a análise do seu código genético revela um paradoxo desconcertante. Pouco antes da sua extinção, a diversidade genética da espécie era tão elevada quanto fora 4.000 anos antes. A população não definhou lentamente, não se desvaneceu numa longa despedida. Ela colapsou. De forma súbita, catastrófica e quase instantânea em tempo geológico. Em apenas alguns séculos, um dos mamíferos mais bem-sucedidos da Terra desapareceu. O seu legado, no entanto, perdeu totalmente nas brumas do tempo. Graças ao permafrost, o solo permanentemente congelado da Sibéria, conhecemos o rinoceronte lanudo, com uma intimidade que nos é negada para a maioria das criaturas extintas. A Sibéria funciona como uma gigantesca câmara criogênica natural, uma cápsula do tempo biológica que preservou tesouros de valor incalculável. Entre eles está Sasha, um filhote com 39.000 anos, cujo pelo lanoso ainda cobre o seu pequeno corpo, e o rinoceronte de Abiski, uma jovem fêmea com uma distinta bossa de gordura que percorreu estas estepes há 32.400 anos. No ano de 2024, a sorte interveio mais uma vez. Garimpeiros em busca de ouro na Iacútia desenterraram acidentalmente outra múmia, a sexta descoberta de um corpo inteiro na região, com o seu chifre e tecidos moles incrivelmente intactos. Este fantasma da Idade do Gelo tem um parente vivo, um eco distante da sua linhagem. O mais próximo de todos é o rinoceronte de Sumatra. Pequeno, coberto por uma pelagem rala, habita as florestas tropicais úmidas da Indonésia. Geneticamente, os seus caminhos divergiram há cerca de 9 milhões de anos, mas o parentesco é inegável. E aqui reside uma amarga ironia do destino. O rinoceronte de Sumatra está também à beira da extinção, com menos de 80 indivíduos restantes na natureza. A história parece repetir-se, mas desta vez, a culpa não recai sobre as oscilações climáticas. O culpado somos nós. Outro mistério envolve a sua distribuição geográfica. Durante os períodos glaciais, quando o nível do mar desceu, a ponte terrestre de Bering ligou a Ásia à América do Norte. Mamutes lanudos fizeram a travessia, bisontes atravessaram, renas migraram, mas o rinoceronte lanudo, não. Por quê? Os cientistas não têm uma resposta definitiva. Talvez o clima da Beríngia, seco e ventoso, não fosse adequado. Talvez a neve fosse demasiado profunda ou ornada. Ou talvez, simplesmente, não tenham tido tempo. Seja qual for a razão, o rinoceronte lanudo permaneceu uma criatura exclusivamente eurasiática. O continente americano nunca conheceu a sua presença. Durante 3,5 milhões de anos, esta espécie prosperou.
Sobreviveu a dezenas de ciclos glaciais, adaptando-se a um mundo em constante fluxo. Expandiu seu domínio desde o Oceano Atlântico até o Pacífico, tornando-se um dos grandes mamíferos de maior sucesso na história do planeta. E então, o clima mudou demasiado depressa. O aquecimento rápido no final da última idade do gelo transformou as suas pastagens áridas em florestas e pântanos. Em poucos séculos, tudo acabou. Hoje, a ciência esforça-se por decifrar os seus segredos. O ADN é extraído das múmias, revelando a sua história genética. A análise de isótopos nos seus ossos e chifres permite reconstruir a sua dieta, as suas migrações, o seu ciclo de vida. Cada nova descoberta no permafrost que derrete é um novo capítulo num livro que apenas começamos a... Poderíamos ressuscitá-lo? Teoricamente, talvez. O ADN preservado nas múmias é de qualidade surpreendente. O seu parente, o rinoceronte de Sumatra, poderia servir como mãe de aluguer. A tecnologia de edição genética avança a passos largos. Mas seria um projeto de décadas, se não de um século. E levanta uma questão ainda mais profunda. Para onde o libertaríamos? A estepe dos mamutes já não existe. O mundo que ele habitou desapareceu com ele. Da próxima vez que o nosso olhar cruzar o de um rinoceronte num jardim zoológico, recordemos o seu primo lanudo, aquele que outrora vagueou pelas planícies da Europa e da Ásia, aquele cujo espectro foi imortalizado nas paredes das cavernas pelos nossos antepassados. Um lembrete silencioso de que mesmo os gigantes podem ser varridos pelo vento da mudança, deixando para trás apenas ecos gravados em osso e gelo. Há 14 mil anos, um filhote de lobo devorou a sua carne. Ele esteve aqui, um gigante real, a deambular por uma terra gelada, e depois desapareceu. O rinoceronte lanudo era uma obra-prima da adaptação ao frio, mais preparado para a idade do gelo do que qualquer explorador polar moderno. Mas nisto reside o grande paradoxo da evolução. Tornar-se demasiado bom numa única coisa transforma qualquer mudança numa catástrofe. A sua especialização foi a sua sentença de morte. Imaginemo-lo, 2 metros de altura no garrote, pesando 1,5 toneladas. Um colosso de pelo espesso, com um chifre frontal tão longo como a perna de um homem. A sua visão era fraca, a sua natureza, um impulso para atacar qualquer coisa que se movesse na vastidão branca. Durante 3 milhões de anos, os seus ancestrais varreram a neve com o mesmo movimento rítmico da cabeça, de um lado para o outro. O seu legado não é apenas um fóssil, mas um aviso. A perfeição para um único momento na história da Terra é uma aposta perigosa. O mundo muda, e os seus gigantes mais bem adaptados são, por vezes, os primeiros a cair no silêncio.